Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu estava agorinha mesmo aqui pensando a respeito do chamado de Deus em nossas vidas. E aí eu fui para uma reflexão de que muitas vezes, quando estamos vivendo algo que não está confortável, oramos, jejuamos e buscamos que logo aquilo passe. A gente fica nessa expectativa, isso é natural de nós humanos. Mas aí o Espírito Santo acabou me levando para uma reflexão de assim entender, né, por que Deus está permitindo esta situação na minha vida, por que passar por isso, o que Deus quer me ensinar e o que Ele quer de mim, né, com tudo isso. E eu fiquei pensando sobre aquilo e eu comecei a perguntar assim para o Senhor, Senhor, o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor quer de mim? E aí ele me levou para Isaías, lá no seu capítulo 42, no versículo 7, que diz assim, eu vou estar lendo aqui para os irmãos, para que a gente continue falando um pouquinho mais sobre esse chamado de Deus em nossas vidas. Diz assim, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Olha que forte. Aí Deus me deu este versículo e eu fiquei ali um tempo meditando sobre isso, né? Porque aí eu comecei a falar, como fazer isso, Senhor? E o Espírito Santo dizendo para mim assim, né? Que o quanto Deus, ele já me capacitou para levar a palavra, para ouvir outras pessoas e não ficar apenas na minha bolha, dentro do meu quarto, dentro da minha casa, ou naquele contexto que eu já estou tão acostumada a fazer naquela zona ali de conforto. Eu sei que às vezes parece duro quando a gente está vivendo um processo de espera e às vezes para pessoas que já estão com um tempo já longo na espera, ouvir isso às vezes chega dói na alma da gente, né? Mas Deus trabalha dessa forma conosco. E aí o Espírito Santo ficou falando isso para mim, né? Quantas pessoas estão precisando serem alcançadas? E o que você está fazendo, né, em relação a isso? Você está só orando, jejuando, esperando algo individual, algo seu? Mas e essas pessoas que estão em prisões, né? Prisões espirituais, que precisam da palavra do Senhor para que venham ser libertas. Deus começou a falar comigo, né, através do Espírito Santo, a respeito disso. E aí eu falei, Senhor, eu vou conversar um pouco com as pessoas, né, com irmãos que também eu creio que estão passando por momentos assim, que desejam, né, sair desse momento, viver uma nova fase. E o Espírito Santo continua falando, você já está vivendo uma nova fase. Desde que você me aceitou, você é uma nova criatura. Então, não dá mais para quando está em uma situação difícil ficar se comportando como as coisas antigas, como antes, né? Que às vezes se isola, às vezes não quer estar em determinados lugares, não quer atender aquilo que Deus chamou, o chamado de Deus, né? Às vezes quer esperar sair da dificuldade para depois fazer aquilo que Deus chamou. E aí o Espírito Santo falando comigo, não é dessa forma, né? Então assim, você já é uma nova criatura, você já vive uma situação nova, você já está em uma fase nova, né? Você já tem aquilo que eu te dei, que eu te capacitei para viver esse novo de Deus. E eu fiquei incomodada em falar isso para os irmãos nesse dia de hoje. E aí eu deixo essa reflexão aqui de Deus para as nossas vidas, né? Que o que estamos fazendo pelo outro, né? Nessa espera daquilo que desejamos, que queremos, que ainda não, Deus ainda não concedeu como Ele disse para nós, como foi, né, falado
nas promessas de Deus em nossa vida, em nossas vidas, mas o que nós estamos fazendo durante esse período de espera? Né? Apenas estamos orando individualmente em nossos quartos, né? Indo ao culto de uma forma que já é uma rotina em nossas vidas, ou nós estamos vivendo esse novo de Deus, né? Isso que Deus já disponibilizou para nós. Eu deixo essa reflexão para nós nesse dia de hoje. Amém? Glória a Deus.